Você que está ouvindo agora, já se sentiu fraco, com medo, sem saber o que fazer? Então o programa de hoje é para você. Hoje a gente vai falar sobre coragem de verdade. Não é aquela coragem de filme, não, tá certo? Mas é que te levanta mesmo quando tudo parece que está dando errado, está desabando. Né? A força que vem quando você entende que não está sozinho. Fica aí conosco, porque hoje é dia de ser fortalecido pela palavra. O Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, glória a Deus. Você já sentiu que é pequeno demais diante de um grande desafio, né? Hoje a gente quer lembrar você de que nós temos uma verdade que muda tudo. Uma verdade que não vem da boca de um motivador, nem de um livro de autoajuda, mas da boca do próprio Deus. Né? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Conhece essa frase? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. O tema de hoje será Seja forte e corajoso, que é baseado nesse versículo que se encontra em Josué 1:9. Então essa frase não é só uma frase só bonita, né? É uma ordem de Deus para a nossa vida e para você que está ouvindo agora, que se sente seguro, cansado, com medo do futuro, não é? É uma ordem para você. Hoje a gente está recebendo o nosso amigo, nosso irmão presbítero Magno Rafael. Pai do Senhor, irmão Magno. Pai do Senhor, presbítero. Que Amém. alegria poder estar mais uma vez com o Senhor. Toda a equipe é sempre de bênçãos. E quero agradecer ao nosso pastor por essa confiança de mais uma vez estarmos aqui. Amém. Cooperando no santo trabalho. Já é de casa, né? Já está com a gente aqui. E hoje ele conseguiu trazer a esposa dele, a nossa irmã Leidiane Arcanjo. Pai do Senhor, irmã Leidiane. Amém, presbítero. É uma alegria estar aqui, né? Um pouco de temor e muito tremor, mas eu cheguei. Amém, amém. Irmã Leidiane que só ficava assistindo de casa, o presbítero Magno, né? Apresentando. Amém, glória a Deus. Na arquibancada, interagindo com a gente, né? Fazendo as perguntas. Tá todo mundo olhando para mim assim meio tenso, né? Os jovens da área 7, não é isso? Os jovens da área 7, da região de Mostardinha, né? Cadê eles? Onde é que estão? Estão aqui, do lado, assim, de lado, bem discretos, assim. E os jovens também, estão felizes? Estão animados? Amém, tranquilo, então. Então, os jovens também da área 56, né? Da área ali de Três Carneiros, naquela região. Pai do Senhor, jovens. Amém. Pai do Senhor para vocês também, né? Amém. Deus abençoe. Então, a gente vai ter muita interação hoje, muita pergunta, né? Eles estão a fim de perguntar, viu, para a irmã Leidiane. E eles estão a fim de responder, viu, gente? Os convidados. Então, a gente já pode partir, inclusive, para a nossa primeira pergunta, né? Do que vai ser o mote aqui do que a gente está conversando. Né, porque a gente já falou do versículo que vai ser base hoje, Josué 1:9. Sim, senhor. Né? Acho que muita gente conhece esse versículo, presbítero Magno, né? Seja forte, corajoso. Parece algo simples e direto, mas na prática, como é que é essa questão? Muito bem. É um tema muito sugestivo, né? E uma bênção usar esse personagem como modelo, como exemplo. E a ideia de corajoso não está baseado em um impulso, né? E nem muito menos em uma emoção. Ser corajoso no aspecto da chamada de Deus é estar debaixo da promessa dele e entender de que somos dependentes de Deus. É interessante que o capítulo 1 de Josué, Deus inicia trazendo a importância de Moisés. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim eu serei contigo. Porque Moisés, apesar de ser tímido, ele era corajoso, ele tinha ousadia do Espírito, né? E a lição que Deus estava trazendo para Josué era essa: seja firme, corajoso, porque eu quero que você continue a obra que eu iniciei por meu servo. Você é capaz. Agora, não é a tua força, não é o teu mérito, não é a tua qualificação pessoal, é o que eu planejei, é o que eu quero, é o que a ideia de Deus ali é colocar na mente de Josué: você só vai conquistar se eu for a sua prioridade. Né? É isso aí, glória a Deus. É um ter um significado para mais além, né, irmã Leidiane? Esse versículo não é só aquela coisa simples que a gente olha assim. Tá? A gente até estava conversando ali, antes de começar o programa, falando de que
é fácil a gente entender a história quando a gente já sabe o final da história, não é? Mas aquele momento ali para Josué, ele era jovem, né? Tinha visto a dimensão da intimidade que Moisés tinha com Deus, e agora é como se Deus tivesse, não, Deus dizendo a ele, agora é com você. E aí, né, diante de um povo que ele conhecia o povo, ele saber que ele iria liderar aquele povo, tendo como referência Moisés. Não é algo fácil, e também eu acho que Deus diz tantas vezes a ele, para ele ter coragem, para ele seguir, para ele continuar, para ele se manter naquilo que ele tinha iniciado, por uma razão bastante lógica, né, aos nossos olhos, que realmente não era um trabalho fácil. Exatamente. É interessante. O povo era meio obstinado. Muito obstinado. E trazendo para uma ideia, digamos assim, da etimologia, né? Por exemplo, o dicionário Aurélio, ele vai falar que a coragem ali, ela representa firmeza, mesmo diante dos aspectos negativos. Existe uma célebre frase que a coragem é a fortaleza do coração. É aquilo que sentimos interiormente, dentro da gente, né? E a coragem não é a ausência do medo. É bom que se sabe que o medo também é importante para nos frear nas decisões. Agora, para quem recebeu uma promessa de Deus, gente, o medo vai existir. Ninguém aqui está com alto nível de capacidade. Temos que entender que somos escolhidos por Deus, que apesar das dificuldades, temos Deus que nos incentiva. Vá em frente, continue, né? Então, coragem é isso. Coragem é isso. É ir com medo. Pronto, é seguir com medo. Parece um paradoxo, né? Mas você tem que entender que acima do seu medo existe um caminho que foi gerado por Deus, não pela sua força. Amém. Glória a Deus. A gente já tem pergunta por Jackson Guilherme, da área 56. Pai do Senhor, Jackson. Pai do Senhor presbítero, Pai do Senhor a todos. Minha pergunta é, como podemos ser fortes e corajosos, especialmente em momentos de tristeza, angústias e tentações? É a pergunta que vale 1 milhão, né? Pois bem, irmã Leidiane, fica à vontade. Ela não quer responder. Jackson, né? Muito bem. É importante que se saiba que a tristeza, o desânimo, os momentos difíceis na vida daqueles que são escolhidos para viver um propósito divino é comum, vai ser natural. Agora, o que é que nos assegura diante dessa trajetória? Eu preciso se motivar, né? E a fé que é gerada em nós, ela nos leva a, eu diria que, um patamar de visão espiritual. A gente consegue enxergar a linha do propósito de Deus, que apesar de sermos atingidos, às vezes a gente fica atingidos a ponto de ficarmos recaídos, parados, perplexos, mas quando lembramos de quem fez a promessa, de quem nos chamou. Eu acho que assim, a autoconfiança é você ir com a sua própria força. Tipo, eu vou porque eu sei de que isso aqui está dentro do meu controle. Isso. Que é diferente de você saber que você é pequeno, de que você não é capaz, mas que tem um Deus que é maior do que aquela situação que você está vendo e que mesmo com medo, você vai porque você tem certeza de que Ele está no controle. Isso mesmo. Né? Servimos a um Deus que é soberano e que não perde nada do controle da sua mão. Então tive medo, como o salmista falou, né? Mas no dia que eu tiver medo, eu vou confiar em Ti. E o que é confiar? É não ir conforme aquilo que está dentro do meu controle, né? Porque é fácil a gente saber que existe ali um cenário de que está sob o seu controle. Mas e quando não está? Isso mesmo. Né? Aí é o momento da confiança. Mesmo assim eu preciso ir, né? Isso, não depende de mim. Exato. Eu sei que se eu for
com a minha confiança, não vai dar certo. Mas eu sei que se eu for com Deus, que é maior do que a situação, eu vou ter êxito. Porque Ele prometeu que vai estar comigo. Isso. Como Ele falou Fazendo com um link, Josué. né, essa palavra-chave que Leidiane falou, confiança. O senhor fez um adendo muito importante, porque Jeremias 17 vai dizer que maldito o homem que confia no homem, né? Ali é confiar na própria força, na própria capacidade. Eu acho que a mentalidade está enganosa demais. Eu acho que a sutilidade que o inimigo tem colocado hoje nesse século é justamente isso. Parecer que você é capaz o suficiente a ponto de não precisar de Deus, né? Você pode. Você pode, você é a própria capacidade, você é a própria inteligência. Me permita, presbítero, fazendo aqui um gancho, a ponto, vamos fazer aqui uma ligação à narrativa, né? Já imaginou se Josué, na aula com Moisés, e naquele período ele falasse assim, eu já sei de tudo, já sou capaz, já tenho... Moisés, não precisa falar porque eu já sei. Tem esse espírito hoje em dia, né? A ponto de não entender a superioridade da liderança que estamos submissa, entende? Não respeitar mais a experiência do nosso pai espiritual, da nossa liderança, né? A gente vê isso em diversos momentos da Bíblia. Você ter falado, né? porque a gente vinha ali nos bastidores, né? Falando sobre filhos e tudo mais. E aí um dia desses eu estava com meu filho e disse a ele, olha, faça dessa forma. Aí ele virou para mim e disse, tá certo, pai, eu já sei. Eu disse, não sabe nada, rapaz. Então, a autoconfiança, né? Você tentar ir sem saber. Mas... Josué poderia ter dito, né? Não, tá bom, eu sei como é, porque eu já vi. Né? Isso. Como é importante o conselho do sábio. Às vezes o nosso pastor presidente, a gente vê ele falando a mesma coisa várias vezes. Mas por quê? Porque nós, como jovens, somos passivos em esquecer princípios. E o homem de Deus, no alto nível da sua experiência, ele sabe o quanto isso é perigoso. E por isso que fica aquele lembrete. Vamos botar para o texto. Deus disse o que para Josué? Não te afasta, não afasta a tua boca do livro dessa lei. Medita nele, lembra dos conceitos, lembra dos princípios, lembra como eu fui com Moisés. Então, a mensagem que os nossos líderes passam, vocês precisam entender que todos os dias, todas as horas, vocês serão dependentes. E aí a gente pode, a gente queria ouvir de vocês, assim, porque o que é que vocês fazem quando vocês estão com medo, com dúvida? O senhor sente medo, irmã? Muito dúvida. Muito medo. O que é que vocês fazem, irmã Leidiane, quando a senhora veio para cá, para o programa, né? Eu estava lembrando de ontem para hoje uma situação que eu tive muito medo, assim, eu acho que foi uma das situações que eu mais tive medo na minha vida, né? Que foi quando eu estava grávida e descobri, tinha passado mal, enfim, fui para o hospital, cheguei lá, descobri que a minha filha, que já estava com quase 8 meses, não tinha mais batimento cardíaco e na hora, assim, eu tomei aquele impacto, né? E eu disse, morreu. Aí o que estava fazendo o exame me meneou com a cabeça dizendo que sim. E naquela hora, eu disse, meu Deus, cadê Deus para me socorrer nesse momento? Que eu não sei nem o que eu faço, né? Fiquei com medo, muito medo. Depois, quando passamos todo o processo, fiquei com medo de ter novamente, de engravidar novamente, de viver tudo aquilo de novo. E um belo dia, descobri que estava grávida. E aquele medo misturado com desespero quis tomar conta de mim. Aí eu lembrei de uma coisa, de que Deus, Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. E que um versículo que ficou muito na minha mente durante esse processo foi de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E um outro era que Filipenses, eu gosto muito desse versículo, ele está sempre marcado na minha Bíblia. É Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de orações e súplica com ações de graça.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então eu acho que quando a gente entrega o nosso coração a confiar em Deus, acontece isso. Mesmo quando a gente tem medo, mesmo quando a gente acha que há uma possibilidade muito grande daquilo não dar certo, a gente... Essa paz que sobrepõe todo entendimento, permeia o nosso coração e faz com que a gente, de fato, entregue as nossas preocupações e os nossos medos a Deus. E confie. Então, às vezes, Rafael ficava com medo, assim, no dia de fazer ultrassom, era um dia que ele quase adoecia. Mas, e ele dizia, e tu não tá com medo, não? Tu não tá, assim, apreensiva? Eu disse, não, porque Deus está no controle. E eu sei que o que tiver de acontecer, vai acontecer e ele não perdeu o controle. Tá tudo na mão dele, dando certo, dando errado, faz parte de um projeto que eu não estou entendendo, mas eu vou confiar, né? Quando a gente se submete a viver a vontade de Deus, às vezes acontecem situações de que a gente não entende, que a gente diz, aos nossos olhos não está dando certo, está dando errado. A gente estava até comentando também sobre um hino que eu gosto muito, que é o Tapeceiro, falando que a nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Eu não sei se vocês já viram um tapeceiro fazendo no tear, mas ele faz ao contrário, né? Você olha de fora, você não entende isso. nada. E quem vem e olha assim o que ele está fazendo, não entende o que ele está fazendo. Né? Misturando as cores, umas cores mais fortes, outras escuras, e quem olha assim, acho que isso aí não vai dar certo não. Mas o tapeceiro, ele tá ali, ó, com a agulha, sem perder um fio do lugar, mexe pra cá, mexe pra lá, e ele sabe aonde ele vai chegar desde o começo. E no final, quando a pessoa olha assim, que vira, tá ali a obra de tapeçaria perfeita. Então, eu acredito plenamente de que Deus, ele sempre está construindo uma coisa linda na nossa vida, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que tá uma coisa meio escura ali, meio difícil, mas ele está no controle. Glória a Deus. E eles já estão querendo participar também, viu? Agora a gente vai para uma pausazinha na nossa conversa, porque a gente vai começar o nosso primeiro quadro. Vamos lá? Quem sou eu? É isso aí, nesse quadro você já conhece, né, como é que ele se dá. A gente vai dar algumas dicas a vocês e vocês vão precisar descobrir quem é a pessoa, o personagem bíblico de que a gente está tratando, do que a gente está falando, tá bom? Estão prontos? Vamos lá? Vamos começar pela área 56, vamos lá. Começar pelo pessoal da área 56. Tela 1, a dica é: eu era apenas um pastor de ovelhas quando fui escolhido. Eita lá. Quer arriscar? Quer arriscar? Fala no microfone teu nome e a resposta. Pode ir, pode ir. Gisélia, Davi. Certo, pronto. Quer que eu fale as outras? As outras ou... Olha aí, muito bem. Tela com a resposta. Davi, muito bom. Isso aí. Então vamos para nossa... vamos para a área 7 agora, né? Vamos lá. Tela 1. Minha missão começou com medo e dúvidas, mesmo com sinais de Deus. E aí, já sabe? Ela acertou na primeira lá, né? Tá bom, então eu vou dar a tela 2 a vocês com a segunda dica. Reuni um exército com apenas 300 homens para vencer os midianitas. Já sabe aqui? Quem é que vai? É tu? Teu nome e... Camila Souza, Gideão. Tem certeza, Camila Souza? Sim. Muito bem. Deixa eu dar a tela 3 antes da batalha. Deus me chamou homem valente. É isso aí. Tela com a resposta. Gideão. Muito bem. Tá empatado, 1-1, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar para vocês, de uma maneira geral. Quem souber primeiro, responde. Tá? Vou botar um microfone aí do lado da área 56 e um microfone aqui do lado da área 7, tá? Então vamos lá. Tela 1. Fui deixado à beira do rio para não morrer. Felipe. Ele falou aqui. Área 7.
Moisés. Tem certeza, Felipe? Absoluto. Absoluta. Então vamos lá, tela 2. Tive que confrontar o homem mais poderoso da época e libertar um povo inteiro. E tela 3. Dividir o mar vermelho com um cajado em mãos. Por fim, tela com a resposta, Moisés. Muito bom, o povo tá rápido hoje aqui, não sei se foi, eles estão afiados ou se a produção deu uma amenizada. Não, a produção tá dizendo que deu uma maneirada, tá? Na próxima ela disse que vai botar pra torar. E agora a gente vai de um rápido intervalo, mas antes, para continuar esse momento especial do nosso programa, nós temos uma participação que vai abençoar o seu coração. Você já ouviu um louvor e pensou como seria ouvir essa canção em um novo ritmo, com outro arranjo, mas com a mesma unção? No canal Berea Network isso acontece, tá certo? São versões especiais dos louvores da Berea Music, né? Com novas roupagens, mas sem perder aquela essência que a gente já sabe, a essência da adoração. Então aproveite, se inscreve lá no YouTube, Berea Network, e agora, com muita alegria, nós recebemos ela que acaba de lançar o louvor Quero Subir, né? Nesse projeto especial da Berea, Thaís Belo. Paz do Senhor, presbítero, para mim é um privilégio estar aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Já quero agradecer a confiança e também à Rede Brasil pelo convite e pela confiança. Vamos adorar o Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar.
ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Muito bom. A gente está de volta aí com o Espaço Jovem e o tema de hoje era aqueles que falam direto ao seu coração. Seja forte e corajoso, que é mais que isso. E no estúdio a gente está com dois convidados muito especiais, o presbítero Magno e a nossa irmã Leidiane. Então vem com a gente porque a conversa continua agora e Deus tem ainda muito para falar contigo, tá bom? E a gente já pode começar esse bloco agora já dando uma pedrada logo, né? Todo mundo tem aquele gigante que a gente fica aperreado, né? Como no programa passado. É para o pessoal que assiste a gente dos outros estados, aperreado é quando você fica agoniado, né? Então, no outro bloco, a nossa irmã Leidiane falando, testemunho, né, do presbítero Magno com ela, que foi um belo testemunho, né? E, assim, para enfrentar esse gigante, como é que a gente faz? Cada um com o seu gigante, né? Cada um com suas lutas, suas dificuldades. Assim, como é que a gente vai ter fé e coragem para enfrentar isso daí? Presbítero, só trazendo aqui o momento que vivemos, né? Eu acho que o pessoal estava querendo também ouvir o senhor falando. O medo massacra o nosso corpo, mas nenhum medo, nenhuma dor, ela é superior à paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. E eu me recordo que no dia que recebemos a notícia, né, ela estava sentada na maca, eu estava ao lado dela e eu ouvi quando ela pergunta, morreu? E o médico falou, sim, morreu. Eu literalmente deixei de sentir as minhas pernas. Eu não sei se ela recorda, mas eu me amparei nos dois ombros dela, mas é porque eu não estava sentindo. E uma equipe médica nos conduziu para uma outra sala e nos deu todo apoio emocional. E é doloroso. Então, durante 7 meses depois que ela recebe de novo a notícia, 5? É melhor 5 meses, né, que ela recebe a notícia que estaria grávida novamente. Só que nesse percurso, depois da dor, da perda, aquele contexto todo, eu ouvi da boca da minha esposa, eu não quero mais engravidar. Essa dor foi suficiente para me fazer entender que eu não sou capaz de gerar, de ser mãe. Eu, como marido, eu compreendi, eu entendi, eu disse, tudo bem. Só que como pai e servo de Deus, eu fui orar, né? Só que Deus não falava nada comigo. Isso começou a gerar um anseio, algo diferente no meu corpo, gastrite, dor de cabeça, caspa, doenças psicossomáticas. Eu procurava os médicos você está normal, está tudo bem, mas isso era emocional. E eu fui buscando a Deus. Até que uma madrugada eu estava orando e eu senti, presbítero, sabe como alguém chega com um balde com água e derrama sobre o seu corpo, você sente a água escorrendo sobre você. Pronto, aquela madrugada foi assim. Eu senti, e quando a água escorria, aquele conteúdo que escorria sobre o meu corpo, eu sentia o sentimento paterno que eu sentia da primeira gestação. Fiquei tão alegre que eu fui dormir e naquele sono eu tive um sonho, né, uma criança olhando para mim, sorrindo, e ela se parecia muito comigo. Eu acordei com aquela alegria, com aquele... E o Espírito Santo falou comigo. Ela está grávida e é de uma menina, se chamará Maria Laura e é a cara do pai. Essa parte aí, foi até só... Deus purinho, né? E aí eu fiquei calado, né? Eu fiquei calado e ela lidando com o sofrimento, nós lidamos, até que um dia ela passando mal, eu comprei o teste. E eu me lembro que quando eu falei, eu vou na farmácia comprar o teste, ela começou a chorar, eu disse, não estou preparada, não é isso, não é isso. Até que veio a confirmação, né? Ela estava grávida. Tudo bem, uma alegria, e de fato, estava grávida, uma menina, né? O que eu vi naquele sonho é o que hoje vejo na minha filha. O mesmo semblante, a fisionomia era aquilo. Era Deus me sinalizando
de que iria fazer de novo algo extraordinário na minha vida. E aí a pergunta, mas o que foi que houve? O que aconteceu com aquilo, a perda, né? Eu me recordo, presbítero, que recebemos uma visita do pastor José Soares, aquele jeitão dele, né, bem simpático. Ele disse, gente, eu estou sem resposta, eu não sei o que falar. Mas ele lembrou de um fato, lá na Argentina, como missionário, que ele participou de um sepultamento de uma criança e na hora lá ele disse, eu não tenho palavras, estava numa disputa com outro líder religioso e ele disse, aí lembrou de um hino, Prole Perdida, né? E ele disse que a Helena, que seria o nome da nossa filha, a primeira filha, ela seria como uma brisa que entrou pela porta, refrigerou a sala e foi embora pela janela. Nada o que passa pela nossa vida é por acaso. Deus sempre tem um resultado para aquele processo. Algo de Deus está nos ensinando. Para quê? Para ser mais forte, para segurarmos aquilo que é maior, que está nos esperando. Nunca se incline pelo seu momento de perda, de fracasso. Por quê? Deus está capacitando os teus músculos espirituais para você sustentar aquilo que é maior, que está lá na frente. Aleluia. Então Deus, não é que Deus é de fazer surpresa, porque Ele já sabe o começo, o meio e o fim. Agora, Deus não coloca peso além das tuas forças. Como é tão bom cair nas mãos do oleiro e saber que Ele está trabalhando em nós. Mas a sua pergunta, presbítero, de que como lidar com esses momentos, né? Eu não quis ir para o pré-natal, né? Eu fui para alguns, né? Mas quando chegou no 7º mês, que foi justamente naquele mês que perdemos a primeira filha, eu disse, eu não vou, realmente, eu não fui. Eu me tranquei em um quarto e eu disse, Deus... Inclusive adoeceu, né? Eu adoeci. Para vocês sentirem, assim, saberem como aconteceu, apareceu no meu corpo vários caroços, né? E eu fui para a emergência e quando foi detectado, então o médico falou, se você vai ser encaminhado agora para a oncologia, porque esses caroços aí são os sacos de lixo do corpo. Ele identificou no seu corpo alguma coisa estranha. E eu fui atendido pelo oncologista porque eles desconfiavam de um tumor. Vários tumores pelo corpo. Todo o corpo dele tinha nódulo. Fiz uma biópsia, eu saí da consulta para uma mesa de cirurgia para fazer a biópsia, tiraram um pedacinho. E aí o médico olhou para mim e disse, olha, nada, isso aqui é resultado de uma grande pressão emocional. O que é que você está sentindo? O que é que você está passando? Então não era a ausência, apesar de orar pouco, né? Mas não era a ausência da oração, não era a ausência do meu devocional, da palavra. É porque a dor machuca a gente. Você precisa lidar com as dores físicas para se equilibrar no espiritual. Certo? Como é que você vai ter coragem de enfrentar o seu medo? Que você, ao invés de fugir dele, você quer se aliar a ele. Você quer se esconder com ele. Não. Olhe para o alvo, deixando para trás todo embaraço. Olhe, eu quero trazer uma palavra de Deus para todos nós. Deus, Ele é perfeito em obras extraordinárias. Deus está fazendo uma obra na vida de vocês. E Deus, Ele tem a capacidade de ver detalhe por detalhe. As tuas fraquezas, Ele diz, eu sei onde você é frágil, onde você não é capaz. E a gente já tem pergunta aqui, inclusive, né, nesse momento, né? Por Camila Souza, de lá da Área 7. Amém, Camila? Paz do Senhor a todos, paz do Senhor presbítero. Como é que podemos, né, na nossa trajetória, sermos fortes e fiéis, corajosos, até chegarmos no propósito de Deus nas nossas vidas? Muito bem. O presbítero só decide. A amada está querendo responder. Me veio agora à mente a passagem de quando Jesus encontra os discípulos na tempestade. E Pedro diz, né, se voluntaria a sair do barco e pisar na água. Eu acho que
nesse contexto que você perguntou, é você confiar em Deus e ter a atitude de Pedro, sair do seu lugar de conforto e ir com fé em direção àquele de que não vai te deixar cair. Agora que tem um segredo, é manter os olhos nele. Não dá para desviar, não dá para perder, não dá para se assustar. Tem que ir com fé e com confiança naquele que estendeu a mão para que você saísse do barco, né? Que vai fazer da água chão. É interessante, presbítero, que qualquer guerreiro que vai para a guerra, ele vai com medo. Porque é isso, gente. É uma luta, é uma batalha. Eu nunca vi uma pessoa que está em paz, zen, com a espada lutando, né? Não, você vai estar tenso, com medo. Trazendo para uma aplicação espiritual, você pode até ir com medo, só que o medo não vai alcançar você a ponto de fazer desistir. Gente, não podemos confundir as coisas. Fé não é resistência, não é uma militância, é convicção, né? Então, você vai até o fim do propósito. Já imaginou? Deus tem o poder de dizer assim para um líder, né? Não lutem, eu vou ganhar por vocês. Já aconteceu, nessa peleja não terias que pelejar, né? É glorioso, né? Mas isso não nos isenta de que a ideia que Deus tem para nós é: você precisa lutar, mesmo sabendo que eu sou poderoso para ganhar essa guerra. Você está entendendo? Que o dever na guerra, o nosso dever é lutar. Por mais que o medo esteja, eu sei quem me convocou para essa batalha. Ele é fiel e não perde na batalha. Quem é esse? Esse é o Rei da Glória, o seu nome, Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó está conosco. Não temeremos, avançaremos. É interessante você ter falado sobre isso, porque Davi, por exemplo, né? Ele consultava a Deus, Deus dizia: vá só, suba a peleja, vá, você vai ganhar. Ele consultava, né? Perguntava e ia, né? Já tem outro que Deus diz: não, eu vou lá pelejar e tudo mais, tá? Mas é muito interessante, presbítero, isso, porque veja como é interessante a humildade de Davi, né? Consultar, você entender. Olha, eu posso ter a inteligência, mas se o Senhor falar para mim que não é para eu não vou. E Davi tem essa experiência. Lembra lá com Golias? É clássico, né, ouvir isso. Mas na hora do frente a frente, será que Davi estava imune ao medo? Estava nada. E quando ele olhou o tamanho do homem assim, Deus. Aí o homem, né, grandioso, segundo Golias, dizendo: eu posso, né? Será que não tem homem em Israel mandar um pedacinho de carne? Dá até para vontade de brincar, né? Um pedaço de pau, pedra. Aí Davi olha assim, a ousadia do Espírito faz isso. E o que ele diz? Você pode vir comigo, contra mim, com lança, espada, escudo, mas eu, irmãos, como é tão bom colocar Deus na frente, hein? Eu vou a ti, em nome de Davi foi, em meu nome, em nome do exército de Israel. Ele disse o quê? Eu vou, em nome do Senhor. Aí Deus, deixa comigo. Deus pegou o alvo assim da pedrinha assim, ó, mirou bem no meio da testa dele. Golias tombou. E o povo de Israel foi vitorioso. Coloque Deus em primeiro lugar. A vitória está, o resultado da vitória está colocar Deus como prioridade. E a gente pode acrescentar também, presbítero, a questão da obediência. Se for para lutar ou se for para ficar parado, obedeça. Obedeça. Né? Porque, como bem já foi dito aqui, que vai ter situações que vamos precisar ir para frente da batalha, né? Em situações desfavoráveis, até como foi o caso de Gideão, né? Diante daquele grande exército. Mas vai ter situações que Deus vai dizer: fique aí que eu vou lutar por você. Vai ter situações que a gente só vai precisar louvar, cantar, entregar, se sacrificar e que Deus vai estar trabalhando. Mas o princípio que rege todas as situações é a obediência.
Perfeito. Exatamente. E aí já fica aí também a dica para o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui para a gente, de uma maneira geral. O que é que vocês diriam para aquele jovem que, assim como Davi, né, se viu pequeno, mediante a um desafio gigantesco, como Josué, que viu aquela situação todinha, aquele povo todinho na frente dele, na mão dele, e se sente pequeno, mediante a responsabilidade, né, mediante os planos que Deus tem para ele. Às vezes acontece, né, a gente está orando e Deus vai lá e fala, faz a gente sentir alguma coisa, a gente tem condições um negócio desse acontecer, feito Sara, né? Deus falou, disse, não, ela vai ter filho. E ela foi para lá para trás da tenda e começou a rir, porque disse, não é possível que isso aqui aconteça, né? A irmã Leidiana ela vai passar a ideia dela em relação à pergunta, presbítero, mas é importante que a gente faça esse contraste, né? Porque o espírito de inferioridade não é a questão da incapacidade. Porque o sentimento de ser incapaz não é você ser um fracassado confesso. É você entender que você não pode resolver tudo sozinho. Você não ganha sozinho, né? O espírito de inferioridade lhe abate, lhe coloca distante do conceito de guerreiros, de valentes, né? E é justamente isso que o diabo tem colocado na mente de jovens promissores, chamados por Deus, guiados por uma promessa, por uma chamada de Deus, de que não é capaz, que não pode, né? Você é um fracassado, você é uma obra com defeitos, né? Você é uma obra do acaso, você não tem formação. É tantas coisas que vai nos oprimindo, colocando para baixo, nos reduzindo. Só que é importante entender de que o poder de Deus, né, é a fortaleza para nos levantar, nos colocar em pé. O que eu quero dizer com isso é que ser incapaz não nos dá o direito de fugir da responsabilidade. Ser incapaz é entender de que somos dependentes e precisamos da capacidade de Deus, da capacitação, que é o processo que necessitamos. Só que tem alguns que se amparam na fraqueza e aí começa a negligenciar as coisas, né? Começa a fugir dos propósitos, começa a ignorar a voz de Deus, a voz dos líderes, não quero mais. É perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque você pode estar pegando um navio, né? Fugindo, para outro lugar, saindo da rota concreta de Deus para ir para uma superficialidade, para um momento, para uma emoção. Aí Deus, estou dando corda a você. Pode ir, filho, vá. Você pode estar caminhando para esse lugar, mas você sabe que lá dentro do seu mundo, você está dizendo assim, eu estou fazendo a coisa errada. E é uma hora o vento sopra, meu Deus do céu. Já imaginou voltar para o zero? E, presbítero, o vento vai soprar para eles agora. Aleluia! Que agora a gente vai dar uma pausazinha rapidinho para a gente começar o quadro Quem Disse a Quem? Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, esse quadro Quem Disse a Quem, vocês talvez devam conhecer já, né? A gente vai dizer uma frase, vocês precisam dizer quem foi que disse essa frase e a quem foi que a pessoa falou, tá bom? Não é só quem foi que falou a frase não, tá bom? Então vamos lá, tá? Quanto? 2-1, né? 2-1. Então vamos começar lá na área 56 novamente. Né? Quem disse a quem? A tela aí com o versículo vai aparecer para vocês. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ali, pode dizer teu nome? Pai do Senhor, meu nome é Natan Bezerra. Foi Jesus dizendo a Tomé. Tem certeza? Sim. Então você confiou direitinho, tá tudo certo. Tela com a resposta, Jesus disse a Tomé. Muito bem, é isso aí. Agora vamos para a área 7, tá bom? Tela com o versículo aí, quem disse a quem? Não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. E aí? Vá, pode dizer, pode tentar. Filipe, Elias disse a Eliseu. Quer tentar de novo? Não. Não foi Elias quem disse a Eliseu. Tá perto ali. Tá por ali. Eliseu disse a Não, Geazi. Como? Eliseu disse a Geazi. Eliseu disse a... Geazi, Que era o que de Eliseu? que era discípulo. Era o... O servo. Exato. Eu vou aceitar, tá, produção? Foi mais ou menos por aí mesmo. Eliseu, tela com a resposta, né? Eliseu disse ao seu servo. Isso aí, muito bem. Então, agora eu vou passar para a área 56 para terminar empatado, todo mundo ficar feliz com um amiguinho do lado, né? O companheiro do lado. Vamos lá, área 56, tela com o versículo Quem disse a quem? Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Área 56. Eu acredito que foi Moisés dizendo para Josué. Quer tentar de novo? Foi uma casca de banana essa daqui agora. E aí, gente? Querem arriscar outra pessoa, assim, dizendo... Só para ajudar, já foi falado desse personagem aqui hoje. Hoje já foi aqui nos comentários. E aí? Travaram? Posso passar para a área 7 de volta, pessoal? Sabem? Deus dizendo para Josué. Como? Deus dizendo para Josué. Quer tentar de novo? Não. Olha aí. Pessoal, agora vocês tinham dito que estava tudo fácil, foi aí a produção pegou e apertou aqui agora, né? Eu vejo, tá no livro no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Primeiro livro das Crônicas, olha aí. Aí quem conhece pelos livros aí os personagens, 28, versículo 20. Lá no final da história de um personagem que foi falado aqui hoje. Eita, lá eu tô quase dando a resposta aqui. E aí, gente? Posso chamar a resposta então, já que ninguém sabe? E aí, querem arriscar por último aí, ó? Tem Davi. professor DBD, a produção tá dizendo. Davi. Como? Davi. Davi. Que mais? Quem disse a quem, né? Deus falou para Davi. Davi tá no meio, só não foi Deus que disse a Davi. E aí? E aí? Querem acertar aqui? Davi disse a Salomão? Aí, ó. Felipe de novo. Vamos lá. Samuel disse para Davi. Foi quase. Davi tá na história. Davi Olha mais um disse pouquinho. para Salomão. Olha aí, finalmente boa, é isso aí. Davi disse a Salomão, Primeiras Crônicas 28 e 20. É isso aí. Empatou. Jackson é um cara Placar competitivo. tá ali. Mas é ótimo. Não, desempate o quê, homem? Só vai vai terminar ter empatado. Muito bem, agora a gente vai ouvir mais um hino com a cantora Thaís Belo e logo em seguida iremos para mais um intervalo. Não sai daí, é bem rapidinho. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver
que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Isso aí, o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Que a conversa está muito boa, vocês já sabem que eles ficam chateados, então a gente ainda tem muito a aprender aqui com os nossos convidados, né? Hoje o presbítero Magno Rafael e a nossa irmã Leidiane Arcanjo, e dando continuidade já à nossa conversa aqui, né? Quais hábitos, práticas espirituais que vocês recomendam que, assim, que fortalece a fé da gente no nosso dia a dia, né? Quais são os hábitos que a gente pode praticar que vão fortalecer a nossa fé, né? Muito bem. Quais são os hábitos, irmã Leidiane? A receita de Josué, né? Que tem aí Josué 1:9. Primeiro, obedecer. Isso. Segundo, não se afastar do livro da lei. E andar conforme aquilo que Deus tem ordenado, né? E um plus é confiar. Confiar naquele que chamou, que se responsabiliza pelo caminho que ele está levando a gente. Muito bem. E apesar da gente ter essa confiança em Deus, né, eu acho que é importante investirmos ainda mais no interesse desse relacionamento. Eu estava esses dias pensando em relação à fé, presbítero. A fé não é só a busca ou o interesse por algo que a gente necessita. Deus, ele pode dar, ele dá, nos dá. Só que a fé não é só isso. A fé é relacionamento. A fé é a intimidade. Quanto mais se busca a Deus, mais se vê a Deus. Então foi o caso de Josué. Ele pegou esse reflexo em ver esse modelo, esse exemplo de Moisés. Gente, isso aqui é muito forte, a ponto de
causar espanto daqueles que já tinham experiências com Deus. Miriam, Arão. Será possível que Deus só fala com ele? Ora, por que você não faz o mesmo? Por que você não busca provocar, no bom sentido, Deus, atrair a atenção de Deus? Moisés teve esses momentos, porque Deus sugeriu para ele, eu vou mandar um anjo. Esse anjo não, eu não estou acostumado com anjo, eu estou acostumado com a tua presença, eu quero o Senhor comigo. Você está entendendo? Quanto mais você busca Deus, é uma ponte que você vai construindo um laço mais profundo, mais intrínseco. Então aqui está a base mais comum, né? A palavra, a oração, o jejum, a consagração. E consagrar aqui não é apenas se abster da alimentação, mas é entregar a sua vida, o seu corpo por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dizer, Senhor, eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Isso aí. E a gente já vai de pergunta aí, né? Eles estão a fim de perguntar também. Rafaela, da área 56. Senhor Rafaela, cadê ela? Pai do Senhor. Amém. Minha pergunta é, quando Deus está em silêncio e nosso coração perde a esperança, o que podemos fazer para continuar crendo nele? Olha aí. Pergunta forte, né, presbítero? E a irmã Lediane? Fique à vontade. Bom, vamos lá. Se Deus está em silêncio, quem somos nós para falar? Aliás, o silêncio de Deus já é uma resposta, é um grito, é uma verbalização. Os homens de Deus contaram com o silêncio de Deus. Isso faz parte do relacionamento. Quando não escutamos a voz de Deus, não quer dizer que Ele não esteja presente, Ele esteja ausente. Não. Ele está presente. É uma confusão muito comum, né? Sim. Porque Deus não está falando, é porque Ele não está nem aí, ou que Ele não está lá. Porque o silêncio assusta. O silêncio provoca medo. Ora, os discípulos se acostumaram a estar com Cristo, o mestre, o guia, o professor, o pregador, o Filho de Deus, a porta da salvação. Mas em João capítulo 14, eles ficaram turbados. E Jesus foi o quê? Consolador. Calma, gente. Eu estou indo para o Pai, mas esse é o propósito do Pai. Não fiquem assim. No versículo 16 e 17 vai falar que ele roga ao Pai um outro Consolador, o Espírito Santo, né? Então, qual é a ideia? Jamais Deus nos deixará órfãos. Ele sempre vai criar uma estratégia para que entendamos de que Ele está presente. Se Deus está em silêncio, grite. Se Deus está calado, aumente o nível do seu clamor. Deus está calado, mas está ouvindo. Deus está calado, mas está aquecendo a nossa alma. Quantas vezes a gente não escuta direção, não escutamos nada, mas sentimos. E o sentir é melhor do que ouvir. Aleluia. Sentir Deus é incomparável. Tá bom, Senhor, não estou ouvindo, mas Tua presença é suficiente. E não termos pressa para sair da presença dEle. Eis-me aqui. Amanhece o dia, né, presbítero? E a gente lançado ali na presença dEle, dizendo, Senhor, apesar do medo, do desânimo, da tristeza, Tua presença me fortalece. Deus está com a gente. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, agora a gente vai de pergunta, né? A nossa irmã Gisélia, da área 56, né? Paz do Senhor, presbítero. Sabemos que Josué, ele viveu durante o fim da opressão do povo hebreu no Egito. Ele presenciou vários feitos do nosso Deus em prol de dar vitória ao seu povo. Ele sucedeu Moisés, ele foi um homem de coragem, ele venceu diversas batalhas, mas Deus, por várias vezes, ele manda ele ter ânimo, porque ele desanimou.
em algum período da trajetória dele. E hoje, infelizmente, né, no nosso meio vivemos ainda um tabu que líder ele não tem direito de desanimar. Como é que um líder ele deve lidar com essa pressão, né, de muitas pessoas de que ele não pode desanimar e também quando em meio ao desânimo de silenciar. E aí? Mas foi profundo. Vai diretamente para a gente. Pois é, se quiser... Não. Então, realmente é um tabu, né? Pensar que líder não passa por desânimo, né? Por momentos difíceis, é um equívoco, né? Porque temos grandes exemplos bíblicos e atualmente na nossa vida temos homens de Deus que se apresentam como exemplos de vivência, de enfrentar em algum momento um desânimo, uma tristeza. Eu acredito, presbítero, assim como na minha vida, como na sua, existiram momentos que foram cruciais, que marcaram, provocaram dores excessivas. E existem dores que sim, são silenciosas, que nem os nossos cônjuges, né, a minha esposa, nem a sua esposa, amigos, não vivem a tensão da nossa dor, né? Eu não quero me colocar nessa margem, porque eu tenho muito que aprender, temos muito que aprender. Mas olhando para os nossos líderes, a gente percebe de que suportar, eu acho que é a diligência que temos que ter, suportar. E quando eu falo suportar, é silenciar a nossa mente das vozes intrusas que entram para causar confusão, né? Não somos imunes a desânimos, a tristeza, só que ela não pode interferir no nosso progresso, né? No nosso caminhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o que seríamos sem os desânimos da vida? Porque se não tivesse o desânimo, não teria a vontade de lutar. Se não existissem as lutas, não existiriam as conquistas. Se não houvessem as conquistas, não teríamos final, né? O triunfo. E Deus está dizendo, temos que passar todas as etapas, mesmo que venha a dor, mesmo que venham os obstáculos. Vamos voltar lá para o começo, né? Sedes firmes, fortes, corajosos, avante. Deus nunca vai mandar nenhum líder recuar, fugindo do propósito. A ordem de Deus é marche, avante, vá em frente. Eu serei com você, eu estarei ao teu lado. Amém? Glória a Deus. E já a gente está encerrando, né? Queria pedir para, se o senhor pudesse deixar uma reflexão para o pessoal que está em casa, né? O pessoal que nos ouviu hoje, está acompanhando, e essa reflexão final do programa. Muito bem. Queridos, eu queria aproveitar esse momento e fazer uso do contexto que apresentei aqui juntamente com a minha esposa, o testemunho da nossa dor, do nosso sofrimento. Em um dos momentos que passamos, no meio dos gritos que ela passou no hospital, da dor do parto, foi um parto provocado, né? E eu me recordo que por volta de umas 2, 3 horas da manhã, ela disse assim, chama o médico para fazer uma cesárea porque eu não estou aguentando de dor. Cuide dos meus pais, eu vou morrer. E eu corri, chamei o médico falou e disse, olhe, para essa dor não tem remédio, ela tem que viver esse momento, não tem mais o que fazer. Eu voltei para o quarto sem resposta,
E ela perguntou com lágrimas, cadê o médico? E eu disse, o médico não vem. Eu me lembro, eu escutei. Em meio aos gritos, uma voz bradava ali. Olhe para este lugar, quarto 535, porque vocês vão e retornarão para cá. Ora, estavam vivendo o luto, a dor, e Deus está falando para mim que eu vou retornar para o quarto do meu sofrimento. Tudo bem, tudo passou, e depois veio Laurinha, um outro ar, um outro momento, uma outra felicidade. 4 meses de nascida, a Laurinha ela tem bronquiolite e retorna para aquele hospital. Ela foi internada, foi para a UTI, depois foi para o quarto. Quando chegamos na porta do quarto, minha esposa disse, amor, tu não estás lembrando deste lugar não? Eu disse, o quê? 535. Era o mesmo quarto do luto, da dor, do sofrimento. E quando eu olho para a maca, a mesma maca que foi a maca da dor, do luto, da minha filhinha, Helena. E eu vi Laurinha deitada, sorrindo para mim. Aí aquela mesma voz da dor lá atrás disse para mim, estás lembrado que eu te falei que você retornaria para cá? Olhe para lá. Eu olhei. Aonde foi semeada a tua dor, eu estou fazendo florescer a tua alegria. Eu estou fazendo florescer um final feliz. No outro dia ela recebe alta, estava tudo bem. E eu estava orando e o Espírito Santo dizia para mim, eu vejo o teu final. Essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Deus já viu o teu final. E Deus tem um final feliz para você. Deus te fará receber os frutos da tua semeadura. Apesar das dores, você vai lembrar das dores, mas não vai vivê-las novamente. Você vai lembrar, sim, das confusões da mente, mas você não vai contar com elas mais. Porque o Senhor está dizendo, esteja preparado para viver um final feliz. Essa é a palavra que está aqui ardendo no meu coração. Deus tem um final feliz para você. Você não vai viver para sempre aí, se lamentando, triste, amargurada. Deus está dizendo, eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu escudo. Avante, vai em frente. Eu vou ganhar as tuas batalhas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Pai. Eu sou aquele que supre as tuas necessidades. Está na hora de sorrir. E Deus está dizendo, você tem direito de ser feliz. E eu já vi o teu final. O teu final é de alegria, é de sorriso, é de vitória. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela sua família. Eu quero que você mergulhe neste oceano. Olha, eu sinto uma graça muito forte aqui. A graça está indo aí onde você está. Sinta como que o Pai, o Paizinho, nos pega no braço, sentimos a temperatura dele, dizendo, você não vai desistir, você vai continuar. Pai, oh glória a Deus, como eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Quero te rogar por vidas que estão assistindo, mas que estão sentindo a tua presença, a tua graça, que nos renova, que nos alimenta, que nos conscientiza de que tu és o nosso Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Dedicamos o nosso coração para ti. Ah, Senhor, como estamos nos inclinando diante do teu trono, dizendo, Senhor, governa nossas vidas. Toma conta de mim. Toma conta de cada um de nós. Guia os nossos passos pela vereda da tua justiça. Não nos permite desistir, desviar. Nos ajuda a carregar o teu mandamento dentro do nosso coração. Queremos te honrar, queremos te servir, queremos ser teu, exclusivamente teu. Ó Pai bendito, dá um abraço na alma dessas vidas, dos jovens, dos adolescentes,
Senhor, somos servos para servir em prol da Tua glória. Louvar-te é o nosso desejo, é a nossa vontade. Ajuda, Senhor, a cada jovem que aqui está. Aqui também o presbítero André, a minha esposa, a equipe da Rede Brasil, as vidas que estão escutando desejosas, Senhor, de mudança, de nova vida contigo. Tu és a única razão para vivermos. Porque, Senhor, estamos aqui nessa terra, mas somos dos céus. E é para lá que iremos, segundo a Tua vontade, o Teu desejo é que somos cidadãos dos céus. Portanto, Senhor, nos ajuda hoje, amanhã e sempre, para a glória do Teu nome, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. A gente quer agradecer aqui, especialmente a você que esteve nos acompanhando, esteve assistindo o programa no dia de hoje, né? Vem sempre nos acompanhando durante todo esse tempo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer também aos jovens de lá da área 7. Deus abençoe em nome de Jesus, né? São felizes? Amém. E também aos jovens da área 56. Também estão felizes? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? O programa é feito especialmente para vocês e por vocês também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. E a gente quer agradecer especialmente aqui esse momento, né, em que estamos aqui no Espaço Jovem, aos nossos entrevistados, presbítero Magno e Leidiane. Fica à vontade para as considerações finais. Presbítero, é uma alegria, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui. Queremos louvar a Deus por esse privilégio. Também ao nosso querido pastor presidente, pela confiança, a oportunidades que nos concede. E uma vez mais estarmos contribuindo a esse tão belíssimo trabalho que é o Espaço Jovem, que é uma marca já, né, da juventude da igreja, não só aqui em Recife, mas em todo o estado, no Brasil e no mundo. Temos relatos de jovens que acompanham essa programação e é um prazer muito grande poder estar ao seu lado, que também é meu líder, ali, dirigente da Unidade. É sempre um prazer poder estar aprendendo com o Senhor, né, com toda essa equipe que é de bênçãos para a glória de Deus. Esse aí, irmã Leidiane, fica à vontade também. Queria agradecer, né, ao nosso pastor, a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento de grande aprendizado, de crescimento, né? Deus falou comigo, acredito que falou com vocês também. E foi uma bênção. Faltou a irmã Camila, mas ela deve estar em casa assistindo. Assim. Sentimos sua falta, Camilinha. Amém. Deus abençoe. E a saudação para a Laurinha, né? Laurinha está em casa, certamente, assistindo com os avós, bem quietinha, comportada, como o pai era na infância. Só pelo encargo de consciência, presbítero, que é a cara do pai. Papai Não, é a cara da mãe, agora com a agitação do pai. Amém. Mas, em resumo, Laurinha é a marca de Deus em nós. Amém. E todos os dias a gente louva a Deus por ela e ela continue crescendo parecida com o pai. Com a mãe. Amém. Eu quero também mandar uma saudação lá para o jovem adolescente Sóstenes, de lá da área 5 Mangabeiras, né? Deus abençoe, meu amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Também queremos agradecer a cantora Thaís Belo. Deus abençoe Thaís também por ter estado aqui, não é, louvado ao nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e numa próxima oportunidade estaremos aqui novamente no Espaço Jovem. Amém? Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás,
coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre o guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração